Então, vamos lá, nossa receita, tá? A gente vai fazer a receita do biscoito e eu vou estar falando aqui com vocês com o fone próximo por causa do barulho da batedeira, tá bom? Nessa receita, a gente vai utilizar 150 gramas de açúcar refinado, tá? Tá aqui a minha batedeira. 150 gramas. 250 gramas de margarina. Essa margarina que eu tô utilizando é qualquer uma que tenha 80% de lipídio, tá? Essa aqui é a medalha de ouro, mas qualquer uma margarina que tenha 80% de lipídio você pode estar utilizando, tá? Que a massa fica perfeita. Nós vamos bater aqui inicialmente a margarina, o açúcar e uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Tá? Esse bicarbonato você encontra em farmácia, você encontra em supermercado. Eu gosto do da farmácia porque ele é mais puro, tá? Ó, é uma pitadinha, certo? Não utilize mais do que isso porque senão pode dar problema para sua massa, ele pode amargar. Esse bicarbonato ele tem a função de fazer com que o biscoito fique mais crocante, né? Permaneça com a crocância por mais tempo e também dê uma leveza, funcionando como se fosse um fermento. Ele vai como se fosse crescer só um pouquinho, fazendo com que o biscoito fique mais leve e mais crocante, tá? Nós vamos bater primeiro essa mistura. Depois que a gente tiver batido bem essa mistura no ponto de pomada, aquele ponto igual ao bolo amanteigado, tá? Ele estiver bem homogêneo, bem batidinho, a gente vai adicionar meia xícara de leite, tá? Na descrição do vídeo tem a receita passo a passo. Meia xícara de leite. Esse leite pode ser substituído também por leite de coco, caso você queira fazer um produto sem lactose, ou então por suco, qualquer suco ou chá, qualquer líquido da sua preferência, tá? Lembrando que se você for fazer, por exemplo, um sabor como tipo de laranja, você pode usar o suco de laranja, porém, para ele ficar com o sabor de laranja, você pode agregar também uma essência, o coco também, maracujá, tá? Como a quantidade de líquido é bem pouca, se você só colocar o líquido para saborizar, ele vai substituir o leite, porém ele não vai dar sabor. Você teria que colocar também um extrato, uma essência, uma redução, que é um suco mais concentrado, tá? Para ele poder também ter algum sabor. Você pode estar colocando também, fazendo esse biscoito de chocolate, substituindo as farinhas, um pouco das farinhas por cacau também. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, vamos bater primeiro essa parte. Depois de bem batido, a gente coloca o leite, bate mais um pouco e depois vem as farinhas, que é farinha de trigo, né, e amido de milho, tá? Depois a gente vai mostrar a proporção certinha. Vamos bater primeiro. Como essa margarina é bem firme, então geralmente ela vai ficando assim, ó, na beirada, na parede da batedeira, e é bom você ir fazendo isso, né? Dando uma misturada para ela realmente poder ficar mais homogênea. Ela tem que ficar bem no ponto de pomada, bem homogêneo mesmo. O tempo de bater é mais ou menos por uns 5 a 10 minutos, não tem tempo certo, né? Até você ver que tá no ponto bem de pomadinho. Vou misturar mais um pouquinho. Ó, quase já está começando a sumir o açúcar, né? Ele começa a ficar cremoso que você não sente os grumuzinhos de açúcar, tá? Aqui eu já bati mais ou menos uns 3 minutos, parei, dei uma mexidinha, uma misturada, agora novamente. Pronto. Ó, bem lisinho, tá? Consistência igual a pomada. Agora eu vou colocar o meu leite, tá? Que pode ser
suco, pode ser chá, pode ser qualquer líquido que você quiser, tá? Vou colocar. E para quando eu ligar a batedeira, para ele não espirrar, eu vou ligar no mínimo e vou bater só o tempo suficiente de agregar esse leite, tá bom? Desse leite se misturar e ficar homogêneo novamente, tá? Quando eu comecei a bater aqui o açúcar com a manteiga e o bicarbonato, no total eu bati aproximadamente uns 10 minutos, tá? Mas isso cada tempo vai depender da quantidade que você estiver fazendo da sua batedeira. Você pode bater menos ou então um pouco mais, até você observar que ele tá nesse ponto de pomada, tá bom? Pronto, já misturado o leite com o restante dos ingredientes. Olha, gente, como fica bem macia. Agora nós vamos misturar as farinhas. Tá? Deu bastante, viu? Essa receita, vocês podem fazer só metade da receita, se vocês quiserem. Ela rende bastante mesmo, bastante biscoito. Aproximadamente, dependendo do tamanho, entre 30 e 70 biscoitos, dependendo do tamanho que vocês vão fazer. Olha. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar só a metade dessa quantidade. Vou dar o ponto nela. Tá? Por que só a metade? Porque eu não quero utilizar, eu não vou fazer muitos biscoitos, eu vou fazer só alguns, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu bati a massa completa, vou tirar a metade, vou dar o ponto. Essa outra metade eu posso guardar na geladeira para utilizar 2 ou 3 dias depois, né? Tiro, descongelo direitinho e aí eu termino colocando o restante dos ingredientes. Caso eu não vá utilizar logo, eu posso congelar. E aí o mesmo procedimento depois, desço para a geladeira e depois deixo ficar na temperatura ambiente para eu terminar de completar o processo dessa massa, tá? Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo e 250 gramas de amido de milho. Aqui eu vou colocar um pouco de cada, eu vou acrescentando aqui até essa mistura estiver no ponto de fazer bolinha, no ponto de biscoito. Uma coisa muito importante que vocês têm que saber, essa massa eu não posso sovar, tá? Massa de biscoito, massa de empada, qualquer tipo de massa que seja crocante, que seja quebradiça, eu não posso sovar, tá bom? Porque se eu sovar, ela vai desenvolver o glúten, vai ganhar uma elasticidade que eu não quero, meu biscoito vai ficar reduzindo de tamanho, tá? E ele vai ficar duro, em vez de ficar crocante, ele vai ficar muito duro. Vou colocar minha luva, tá? Porque eu vou mexer também, misturar com a mão. Se aqui eu já quisesse misturar com a mão, como ela tá muito mole, eu vou misturar com a colher primeiro. Quando ela for ficando dura, eu vou terminar de dar o ponto com a mão. Então, aqui eu vou colocando aos poucos, tá? Um pouco de um e pouco de outro. Se você quiser colocar ou só o trigo ou só o amido, pode também. Ou então, se você quiser utilizar, eu utilizo meio a meio. Se você quiser utilizar um pouco mais de um do que do outro, pode fazer. Só que o que acontece? Se eu fizer só com amido, ou então eu colocar uma proporção maior de amido, o amido é maisena, ele vai ficar mais quebradiço, mais sensível, tá? Se eu for fazer uns biscoitinhos recortados pequenininho, de colocar no saquinho para vender, assim, se eu não for precisar personalizar, tudo bem, não tem problema não. Mas se eu for fazer do jeito que eu tô fazendo aqui para personalizar, ele fica muito quebradiço, ele fica muito sensível, então eu não indico, tá? Você colocar uma proporção maior de amido de milho. Se eu colocar só trigo, você pode também colocar só trigo, só que ele fica menos saboroso, ele fica mais saboroso quando você faz assim, coloca uma proporção meio a meio, ele fica resistente e ao mesmo tempo saboroso,
Tá, então vamos lá. Aqui eu coloquei uma colher de trigo, uma colher de amido, uma colher cheia, e aí eu vou misturando. Aí aos poucos eu vou agregando amido e trigo. Lembrando que é só misturar, não posso ficar sovando ele. Mais um pouco. Não é bom fazer esse processo na batedeira, porque além de você forçar a sua batedeira, você também vai fazer com que eles tipo sove, né? Ele vai fazer um pouco mais do que, vai mexer um pouco mais do que deveria. Eu tenho uma batedeira industrial que quando eu faço uma quantidade grande, eu utilizo a batedeira industrial, porém com cuidado. Eu uso aquele batedor de massa pesada e vou colocando de forma rápida, na velocidade lenta. E quando eu vejo que ele já agregou e já tá quase no ponto, eu finalizo na manual, tá? Justamente para não correr o risco de bater demais e sovar. Então, quem não tem experiência, não é bom. E outra coisa, você tá fazendo uma quantidade muito grande. Quando você bate na batedeira, por exemplo, vocês estão vendo que eu utilizei a metade, tá? E ela deu uma massa, ela vai dar uma massa bastante grande, tá? Se você fizer muito e sobrar ele já assim, já fica mais complicado de você reutilizar. Dá para reutilizar, mas o que que acontece? Quando a massa já tá no ponto, ó, vou passar para a mão agora. Quando a massa ela já tá no ponto de usar e sobra e você precisa, a tendência dela é ir ressecando e você precisa congelar, a massa já não vai, ela vai perder qualidade. Com cuidado, igual quem já trabalha com biscoitos ou massa de empada, é mais ou menos o mesmo ponto. Ela tem que ficar firme, porém não dura. Sempre um pouquinho de cada, amido e trigo. Que já não vou precisar colocar mais, porque ela já vai me dar o ponto. Eu fui formando uma bola. Ó. Tá? Você vê que ela tá firme. Pronto. Aqui nós temos nossa massa. No próximo vídeo nós vamos terminar aqui, vamos abrir. Vamos recortar os biscoitos.
Se você não for utilizar ela logo imediatamente, você envolve no plástico bem fechadinha, né? Que aí ela mantém. Se você deixar ela desse jeito, ela vai ressecar, a tendência dela é ressecar.